Dr. Hassan Kamus Banda, o ditador mais estranho da África. Biografia de Hassan Kamus Banda. Foi o primeiro presidente do Malawi. Anteriormente conhecido como Nyasaland, o líder do movimento nacionalista do Malawi, ele governou o Malawi em 1963 a 1994, usando o controle político totalitário e políticas econômicas conservadoras. Dr. Hassan Kamus Banda foi presidente vitalício do Malawi e também foi um ditador mais estranho na história da África. Kamus Banda governou o país com 33 anos e experimentou a pior violação dos direitos humanos e o controle paternalista dos malauianos. Ele controlava todos os aspectos de suas vidas, tratando seu povo como crianças e se dirigindo aos seus ministros como meus meninos. Ele baniu as televisões, barbas, dreads, cabelos compridos entre os homens. Kamus Banda é lembrado no continente como o único presidente que manteve laços com a apartheid na África do Sul e os regimes portugueses. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. Deixa o seu like e não se esqueça de sugestão do próximo vídeo. E também, se tens uma crítica construtiva, pode deixar nos comentários. O aniversário de Kamus Banda foi oficialmente dado em 14 de maio de 1906, mas acreditava-se que ele nasceu antes da virada do século, por volta de 1989. Na época do seu nascimento não havia registro de nascimento. Ele era filho de agricultores de subsistência. Kamus Banda deixou sua aldeia e foi morar em casa dos avós maternos e frequentou a escola secundária Chawamba em Chikondwa. Em 1908, mudou-se para a estação missionária de Shilanga e lá foi batizado em 1910. Por volta de 1915 a 1916, Kamus Banda saiu a pé com um tio que havia sido professor de Harlem, Rodésia do Sul, agora Zimbábue. Em 1917, partiu novamente a pé para Joanesburgo, na África do Sul. Ele trabalhou lá por vários anos. Durante este tempo, ele conheceu o bispo William Tokoshes Vernon da Igreja Episcopal Metodista Africana, AME. O bispo William se ofereceu para pagar a sua taxa de matrícula em uma escola metodista nos Estados Unidos, se ele pudesse pagar sua própria passagem. Em 1925, partiu para Nova York, nos Estados Unidos, recebeu um bacharelato. Em 1931, fez medicina na Universidade de Chicago e Maryland Medical College, no Tennessee, respectivamente, a fim de obter as qualificações necessárias para a prática no Império Britânico. Kamus Banda continuou seus estudos na Universidade de Edimburgo, posteriormente em Norte da Inglaterra e Londres, de 1945 a 1953. Kamus Banda se envolveu pela primeira vez na política no fim da década de 1940, quando os colonos brancos da região começaram a pedir à Federação da Rodésia e Nyasaland. Kamus Banda e outros na Nyasaland se opuseram fortemente a este plano, que eles viram como uma extensão do domínio branco. No entanto, a Federação da Rodésia e Nyasaland foi criada em 1950. Se está a gostar do conteúdo, deixa o seu like. De 1953 a 1958, Kamus Banda praticou medicina em Ghana, mas em 1956 ele estava sob crescentes pressões dos nacionalistas para voltar para casa. Ele finalmente fez isso com uma grande recepção em 1958. Kamus Banda percorreu o país fazendo discursos anti-federação e o governo colonial responsabilizou-o por aumentar o ressentimento e os distúrbios africanos. Em março de 1959 foi declarado estado de emergência e as autoridades britânicas o perderam. Kamus Banda recuperou a sua liberdade em abril de 1960. E convidado a Londres para conversações visando a independência em agosto de 1961. Foram realizadas as eleições e ele se tornou o primeiro-ministro na Nyasaland, sob o Malawi, MCP, que substitui a Nestlé, o Congresso Africano, no ano seguinte. Se tens uma crítica construtiva, deixa nos comentários. Só assim é que poderemos melhorar. Não se esqueça do seu like. Os britânicos, através de secretário de Estado para Assuntos Africanos, concordaram em acabar com a Federação da Rodésia e Nyasaland no dia 6 de junho de 1964.
exatamente 6 anos depois que o Camus Banda retornou no país. A Aliança Salândia conquistou a independência e o próprio Camus Banda renomeou para Malawi. Ele acrescentou o nome Ngwazi, o que significa o conquistador. Desde o início, Camus Banda não era um homem que estava disposto a conviver lado a lado com aqueles que se opunham à opinião do novo Malawi independente. Apenas um mês após a independência, o Malawi sofreu uma crise de gabinete em setembro de 1964. A crise surgiu como resultado de desentendimentos entre Camus Banda e seus ministros sobre as divergências de política interna e externa sobre o país. A política externa dependia da existência de Camus Banda de que Malawi deveria ter laços amigáveis com a África do Sul e Portugal, que ainda não tinha concedido a independência ao vizinho Moçambique. Internamente, eles também discordaram sobre o projeto de lei de adesão que Camus Banda havia adotado de Kwame Nkrumah, de Ghana. O projeto de lei visava deter opositores políticos sem declarar o estado de emergência. A maioria dos ministros do gabinete sentiu que o projeto de lei ameaçava a liberdade de todos, incluindo eles mesmos. Uma questão exagerada foi a personalidade e a governança de Camus Banda, de usar táticas de dividir e rolar em seu gabinete e também chamando os de meninos em público, sentindo tendências ditatoriais. Os ministros procuraram limitar os poderes do presidente de Camus Banda. Isso era absolutamente inaceitável, pois ele tinha ambições de se tornar um presidente vitalício no futuro. Outro passo significativo foi a intenção de Camus Banda de trazer uma detenção sem projeto de lei, um assunto sobre o qual um dos membros do gabinete, Colin Cameron, um advogado, renunciou em reação a essas divergências de Camus Banda. Demitiu os 3 ministros do gabinete, nomeadamente Orton Chilawa, Agostino Bawishi e Kawan Chimweme, em simpatia com seus colegas Willy Shokana, Utata Shizi, Heron Chipemba e John Satri. Renunciaram todos os ex-ministros, foram posteriormente batizados rebeldes como Kwame Nkrumah, designado como inimigo número 1. E ele foi citado dizendo: essas pessoas são animais selvagens, eles devem ser destruídos, sem rodeios, prender-os. Mas se eles resistirem à prisão, qualquer coisa que você fizer está bem no que me diz respeito. Se não quer perder esse tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal. Não se esqueça do seu like. Camus Banda dirigiu Malawi como sua quinta pessoal, exigindo não apenas obediência, mas servilismo. Ele ocupou várias pastas ministeriais, que incluem ministro das Relações Exteriores, de Defesa, Agricultura, Justiça e Trabalho, e forneceu assuntos da mulher e da criança e ministro dos Serviços Comunitários em 1966. Ele consolidou o poder e declarou Malawi um estado de partido único sob o Partido de Congresso de Malawi, MCP. Pelos próximos 27 anos, o governo de MCP ganhou todos os cidadãos adultos porque eram obrigados a serem membros do partido. Eles tinham que carregar cartões do partido em suas carteiras em todos os momentos. Os cartões eram frequentemente vendidos por Camus Banda. Em Malawi, os jovens pioneiros na sua milícia particular, que até os vendeu para crianças ainda não nascidos quando suas mães estavam grávidas. O MYPS foi criado em 1963 para aterrorizar adversários políticos com a ajuda de força especial da ramificação de uma unidade dentro da polícia. Eles foram mais ou menos adequadamente treinados militarmente e mais fortemente armados e completamente doutrinados na moda do Camus Banda. A maioria dos MYPS foram recrutados para trabalhar em departamentos governamentais como agentes informantes no Malawi. O domínio de Camus Banda estendeu-se aos padrões morais sob os quais a população era obrigada a não ver nenhum outro líder africano impor a sua personalidade com tanto vigor e forçar no país que ele governou. Insistiu em dirigir até o menor dos detalhes dos assuntos do Malawi. Ele dizia que tudo é da minha conta, tudo é o estado de educação, o estado de nossa economia, o estado de nossa agricultura, o estado de nosso transporte, tudo é da minha conta, tudo o que eu disser é a lei, literalmente lei, é um dos fatos neste país. Tudo que ele admirava tornava-se o modo de vida da nação. Esta decência
no ato de vestir, proibia as mulheres de usar minissaias ou calças ou qualquer pano que tinha um decote visual. A única exceção era o resort das férias e clubes de campo, onde não podia ser visto pelo público em geral. Camus Banda explicou que essas restrições não foram projetadas para oprimir as mulheres, mas para incutir-lhes o respeito e dignidade. Os homens não eram exceção em barbas. Malau era crime ter cabelos compridos ou barbas estrangeiras. Visitantes eram submetidos à partilha pelo barba do aeroporto ou voltavam para casa. Qualquer homem que se aventurasse no público com cabelos compridos também poderia ser apreendido pela polícia e submetido a um corte de cabelo involuntário na década de 1970. Os visitantes em potencial ao país foram informados do seguinte requisito: para obtenção de visto de passagem do sexo feminino, não poderão entrar no país se estiverem vestidos shorts, vestidos de calças, exceto em trânsito ou em resorts de férias. No lago ou parques nacionais, escuteiros e vestidos devem cobrir os joelhos para estarem em conformidade com os regulamentos governamentais. E era proibido a entrada de aipes e homens de cabelos compridos e calças largas. Filmes, jornais estrangeiros, revistas e livros foram extremamente censurados para evitar influências de prejudicar a população. Era o papel do Conselho de Censura de Malawi para ver e editar filmes antes de serem lançados ao público. Uma vez editado, um adesivo foi dado informando que agora era adequado para visualização e enviado de volta para o proprietário para ser vendido nas livrarias. Também foram editados páginas ou partes de páginas, foram recortadas de revistas como a Newsweek e a Time Literatura Comunista, revistas elétricas e planetas solitários africanos. Com pouco de dinheiro foram banidos o conhecimento da história do pré-band. Foi desencorajado e muitos livros sobre esses assuntos foram banidos. A mídia de massa era única, a estação de rádio era única, o jornal diário era único, o jornal semanal era rigidamente controlado e servia principalmente como canais de propaganda do governo. Os televisores foram queimados, embora que Camus Banda possuía com um satélite que ele costumava assistir programas ocidentais em uma edição de Malawi News, um jornal de propriedade de Camus Banda. Em outubro de 1967, as testemunhas de Jeová foram totalmente banidas quando eles escolheram a neutralidade na política de Malawi. Para piorar as coisas, recusaram-se a comprar os cartões de MCP, traindo a ira de Banda sobre a seita, onde correram torturas e confisco de propriedades como a maioria dos ditadores da África em 1971. Camus Banda se declarou presidente vitalício do Malawi. A ditadura degenerou em tirania. Absoluta. Ele apagou qualquer sinal de descendência, encarcerando milhares de malauianos em centros de detenções e enviou policiais e paramilitares jovens pioneiros para lidar com adversários em casa e no exterior. Um dos casos mais chocantes do seu erro foi a morte de 4 políticos do MCP, incluindo o Dick Matinge, do tribo Sangala, Haru Gadama, sob um membro do parlamento, David Chwanga, que teve lugar no distrito de Mwanza, em maio de 1998. As revelações em torno do suposto assassinatos indicam que Camus Banda pretendia passar um período no exterior que desencadeou uma crise constitucional sobre quem agiria em seu nome, já que não tinha deputado uma facção liderada pelo Camus Banda. Da mamã Célia Casamiri, anfitriã oficial, e a primeira-dama queriam que o tio John Tembo Casamiri fosse presidente de Kawateca. Os políticos assassinados desafiaram o movimento que levou aos seus subsequentes assassinatos em Mwanza. Os 4 foram presos enquanto deixavam o parlamento e espancados até a morte por polícia com maretas. Esse líder dava ordens duras mesmo. Se concorda comigo, deixa nos comentários. Eles foram oficialmente descritos como tendo morrido em um acidente de carro. O braço longo do regime do Camus Banda também alcançou os dissidentes de exílio em 1979. O líder do movimento de oposição, Liga Socialista de Malawi, sobreviveu a uma carta-bomba.
em Maputo, Moçambique. Camus Banda admitiu ter ordenado o ataque em março de 1983. Outra bomba foi enviada para sua casa em Zimbábue. Desta vez, ele não sobreviveu. Em outubro de 1989, um importante membro da Frelimo e jornalista Kopatala Hanga foi morto em uma bomba na sua casa em Lusaka, pela qual o serviço secreto de Camus Banda também foi responsabilizado. 10 pessoas morreram, incluindo as 2 esposas e filhos pequenos de Muhammad. Estabeleceu relações comerciais amigáveis com a África do Sul, governado por minorias, e para a decepção de muitos outros líderes africanos, sua orientação de política externa era bastante pro-ocidental, mais ou menos um estado policial. Mal foi aberto e muitas vezes editado. Telefones foram grampeados e as ligações eram cortadas se alguém dissesse uma palavra crítica sobre o Camus Banda ou o governo. Camus Banda encorajou o povo a denunciar aqueles que o criticavam. Os opositores eram frequentemente presos, exilados ou morrerem em circunstâncias suspeitas. Era apenas uma questão de tempo para que os protestos generalizaram-se e as ajudas financeiras ocidentais foram retiradas do Malau. Camus Banda era forçado a legalizar outros partidos políticos em 1993. Posteriormente, ele foi votado para fora do cargo nas primeiras eleições presidenciais multipartidárias do país, realizadas em 1994. E em 1996, ele desiste da liderança do Partido do Congresso de Malau. Em 1995, Camus Banda foi preso e acusado de assassinato de ex-colegas de gabinete 10 anos antes. Ele foi, no entanto, absolvido por falta de provas. Uma declaração de desculpa foi emitida em 4 de janeiro de 1996, em nome de Camus Banda, para a nação logo após ser absolvido no ensaio de Mwanza. A declaração foi recebida com suspeita e desdém. Também foi questionado se Banda realmente escreveu a declaração. Na declaração, ele implorou perdão por qualquer erro cometido sob seu regime. Camus Banda morreu na Sitensgrodden em Johannesburg, na África do Sul, em 25 de novembro de 1997, com 99 anos. Embora tenha sido enterrado em uma cerimônia elaborada na década após a sua morte, foram pedidos para um memorial mais substancial para o primeiro presidente do país. Foi construído um museu com previsão para uma biblioteca e uma arena de dança. Foi iniciada em 2005 para lembrar o primeiro presidente do país. Em 2009 foi também erguida uma estátua de bronze de Camus Banda. A partir de 10 de abril de 1995, quando o ex-primeiro-ministro da Índia, Morarji Desai, morreu, Banda foi o ex-chefe de governo vivo mais velho do mundo até a morte de 1997. Camus Banda não tinha herdeiros conhecidos, mas tinha uma vasta fortuna que é gerida pela sua família. Ele não era casado na época da sua morte. Em 2010, filho de Dlamini Johann afirmou ser filho de falecido presidente e ainda estava buscando DNA, testando os tribunais do Malau, quando morreu aos 40 anos. Para não perder estes conteúdos, subscreve-se no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilha o vídeo. Até o próximo vídeo.